Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, terça-feira, dia 21 de julho. Hoje é dia de papo reto, então vamos direto às notícias. O dia começou cedo com a Polícia Federal batendo na porta do José Serra, o senador tucano José Serra, ex-governador de São Paulo, ex-prefeito, ex-ministro da Saúde. Ele está sendo acusado de receber no caixa 2 da sua campanha para o Senado em 2014 5 milhões de reais. Esse dinheiro teria sido pago pelo empresário José Seripieri Júnior, fundador da Qualicorp, né, que é uma operadora de planos de saúde. Você provavelmente já topou com a Qualicorp em algum momento da sua vida. O que é interessante, antes de entrarmos na investigação do José Serra, é o personagem José Seripieri Júnior. Inclusive foi preso, foram cumpridos 4 mandados de prisão dele e de outros operadores, inclusive de um publicitário ligado ao PSDB, e também cumpridos, então, mandados de busca e apreensão em 15 endereços. Inclusive, aqui no gabinete do Serra, tentaram fazer a busca, não conseguiram, o Alcolumbre não deixou, depois o caso foi parar na mão do Toffoli, o Toffoli disse que não era para fazer, uma confusão, e inclusive contrariando uma decisão do Celso de Mello, né, que teve um entendimento diferente no caso do Fernando Bezerra, né? Vocês vão lembrar, Fernando Bezerra também foi alvo de uma investigação aí, e bateram sim, entraram no gabinete dele, depois ele tentou anular as provas, recorreu ao STF, o Celso de Mello disse que era para manter. Quem lembrou isso, essa decisão, inclusive foi o Deltan Dallagnol lá no Twitter. Mas o fato é que o Dias Toffoli achou que não. Primeiro o Alcolumbre foi rápido, impediu que a PF acionasse ali a Polícia Legislativa e adentrasse lá no ambiente, no ambiente oficial, no Senado, no gabinete dele do Senado, e depois ficaram aí, essa discussão acabou indo para as mãos do Toffoli, o Toffoli então decidiu que realmente não pode fazer a busca e apreensão. É complicado, é um tema difícil, porque essa investigação, ela estava no Supremo, e o Supremo entendeu que era uma questão eleitoral, crime eleitoral, e mandou para a primeira instância. Então a primeira instância, inclusive a PF nem pediu a prisão do Serra justamente porque ele tem o foro especial, né, como senador. E aí o que eles fizeram? Investigaram todo mundo, todo o resto, os empresários, etc e tal. Havia indícios para a prisão do Serra. Não fizeram a prisão, solicitaram então a busca e apreensão. A busca e apreensão não pode, né? O Toffoli entendeu que não pode porque ele tem o foro especial. Gente, tem que decidir. Por favor, decidam-se, né? É aquela velha história, mencionei isso ontem aqui no Gabinete de Crise, essa jurisprudência evolutiva ou involutiva, melhor dizendo, é uma jurisprudência de ocasião. Cada um decide como quer, de acordo com, sei lá, o clima. Então é realmente uma situação grave, porque você não sabe quem pode investigar, quem pode ser investigado. Na hora de uma medida cautelar você não sabe se pode proceder, se não pode. Fica difícil para todo mundo. Nós já sabíamos que ia dar problema essa coisa de investigação, né, de dinheiro com origem ilícita, associação criminosa, lavagem de dinheiro, desses crimes associados à corrupção, e isso ser transformado em crime eleitoral simplesmente porque era dinheiro para financiar a campanha no Caixa 2. Essa é aquela velha discussão lá atrás que o STF decidiu que ia mandar tudo para a Justiça Eleitoral. Aí quando a Justiça Eleitoral é efetiva e consegue avançar, porque eles não queriam, no final das contas, que avançasse, que essas investigações avançassem. Quando pega na mão de alguns delegados ali, pessoal da PF, e um juiz realmente ali engajado no seu trabalho, o pessoal do MP também fazendo o seu trabalho, quer dizer, quando a coisa evolui e avança, eles falam assim, não era para avançar não, né? Não pode avançar em cima do senador. Então, realmente muito complicada essa situação. Bom, todos os envolvidos negaram qualquer participação, qualquer envolvimento em crime, né? O Serra soltou nota, o Seripieri soltou nota, o Seripieri está preso, prisão temporária, né? Pode ser renovado ou não, mas o que é interessante desse personagem da Qualicorp, Cláudio? Eu até lembrei de manhã, numa matéria, que ele foi delatado pelo Palocci. Ele foi delatado pelo Palocci, o Seripieri, que é um personagem que eu já havia escrito sobre ele várias vezes no site, justamente por quê? Porque ele tinha uma relação muito próxima do Lula, muito próxima, emprestava o jatinho para o Lula, emprestava helicóptero, emprestava casa em Angra para o Lula passar o fim de semana. Claro que nada disso é, sem interesse, né? A Qualicorp monopolizou o setor ali
como operadora durante muito tempo, justamente por causa de algumas resoluções da ANS, que, segundo Palocci, foram encomendadas, né, por um conselheiro indicado pelo próprio Seripieri Júnior, e o fato é que as investigações sobre as denúncias do Palocci em relação ao Seripieri não avançaram. E olha que ele falava que, em contrapartida, tinha colocado dinheiro no Instituto Lula, tinha colocado dinheiro na touchdown, né, do Luleco, do Luiz Cláudio Lula da Silva, tinha bancado até a defesa da Rosemary Noronha, pagando o advogado da Rosemary. O Celso Villati, que é o advogado, sempre negou, mas enfim, o Palocci disse que pagou. Então, a gente tem, né, ouve falar que pagava até plano de saúde. O fato é o seguinte, ele está preso por causa de envolvimento no esquema tucano. E de fato, né, como a gente bem sabe, as relações político-empresariais promíscuas, né, estabelecidas pelo nosso empresariado com os nossos políticos, boa parte, quer dizer, os intestinos dessas relações foram trazidos à tona justamente pela Lava Jato, mas o fato é que essa gente está sempre, né, sambando aí na nossa cara. Quando eu digo para vocês que é uma questão muito mais simples, né? Porque você não está falando de partido, você está falando de quem está dentro e quem está fora. Quem está dentro do sistema, quem está fora do sistema. Eu lembrei, justamente na minha matéria mais cedo, que no aniversário de 70 anos da Marta Suplicy, estavam lá todos eles. Né? O Seripieri, o Lula, a Marisa, isso em 2015, né? A Marisa Letícia, o Geraldo Alckmin, a esposa, né? a Lu, a dona Lu, tava o Gilberto Kassab, tava o Fernando Haddad também, quer dizer, petistas, PCDistas, PSDBistas, todos juntos desfrutando, né, da cerimônia ali, do aniversário, melhor dizendo, da Marta, né, de uma petista que depois virou MDBista, enfim. É isso, essa é a situação, gente. Essa é a nossa elite político-empresarial. Então, aliás, né, tem um elemento trágico nessa história, né, porque o filho do Alckmin morreu num acidente com um helicóptero do Seripieri. Caiu, o helicóptero era do Seripieri. Então, assim, é um personagem, é um empresário, já está aí na mira, né, da justiça há muito tempo, e hoje realmente ele caiu. Vamos ver o que vai acontecer, se as investigações vão avançar, se ele vai permanecer preso ou não. Vamos acompanhar, qualquer novidade eu trago para vocês. Também outras duas empresas foram alvo, né, de buscas e apreensões. Uma é conhecida, JHSF, que é uma incorporadora dedicada especialmente aí a shopping centers, tem cotação na bolsa. Ela é de outro personagem conhecido, José Auriemo Neto, né, que também foi alvo da Operação Acrônimo, justamente por pagamento de propina, então, em relação ao Fernando Pimentel, ex-governador, ex-ministro também, ex-governador de Minas. E o Auriemo acabou assinando um acordo de delação premiada, entregou alguns elementos, alguns fatos e voltou para a sua atividade empresarial. Está aí o grupo dele, inclusive, com alguns planos, né, de investimento no mercado e tudo, mas agora aí foi surpreendido com essa operação da Polícia Federal. Aliás, é interessante porque essas empresas, inclusive a Qualicorp, elas tiveram uma queda pequena hoje na bolsa aí, em função justamente dessa operação da Polícia Federal, mas não o suficiente, assim, ou não é como a gente espera, né, que uma empresa atingida por uma denúncia de corrupção, a gente espera que isso provoque, como aconteceu no passado, provocasse realmente uma queda expressiva, né, até como uma reação do mercado a uma notícia negativa. E não é isso que acontece. O mercado parece que está absorvendo melhor essas notícias aí de envolvimento de corrupção, de tudo, está digerindo isso de uma forma mais, está relativizando, talvez, melhor dizendo, essa situação. Então, esse é um cenário, né, um cenário que precisa ser monitorado, acompanhado, porque de fato interessa a sociedade como um todo. Então, tá aí. Desses 4 presos, pelo menos até este momento, dos presos, um dos que estavam com mandado de prisão, não foi encontrado, permanece foragido. Quem é, Cláudio? Olha aqui, vou pegar para vocês, é o publicitário Mino Mazamati. Foi alvo do mandado de prisão. Ele é fundador da Titãs Group
empresa especializada em marketing digital e que em 2014 atuou na campanha online do Aécio Neves, não do Serra. A gente ainda não sabe exatamente por que ele foi alvo do mandado de prisão, a Polícia Federal não deu detalhes sobre isso, mas o fato é que ele não há conhecimento, assim, não há informação pública de que ele tenha atuado na campanha do Serra, mas atuou sim na campanha do Aécio de 2014, justamente por causa da campanha online. Ele criou o site do Aécio, administrou as redes sociais do Aécio, que ele não tinha rede social, não tinha perfil no Twitter, nem nada disso, então passou a fazer essa atuação. E ele também virou notícia em 2015 ao doar 1,5 milhão para um projeto do Neymar lá na Praia Grande. Lembrando que o atacante, no ano anterior, havia declarado apoio ao Tucano, lá ao Aécio, na campanha presidencial. Então, é isso. Outros dois presos, Arthur Azevedo Filho e Rosa Maria Garcia, que também associados aí à parte operacional desse esquema. Então, nós temos essa situação, não é a primeira. Recentemente, olha, eu estava de férias, mas no início do mês o Serra foi alvo de busca e apreensão também no âmbito de uma outra operação, Operação Revoada, que está investigando o suposto esquema de lavagem de dinheiro. Inclusive, a Procuradoria, a pedido da Procuradoria foi autorizado pela Justiça o bloqueio de 40 milhões de reais em uma conta na Suíça. Tá? Foram cumpridos mandatos na ocasião, mandatos de busca e apreensão em São Paulo, no Rio de Janeiro, e também foi alvo a sua filha, Verônica, um personagem conhecido também, Verônica Serra. Eles foram até denunciados aqui pela Força Tarefa do MPF em São Paulo pelos crimes de lavagem envolvendo justamente propinas da Odebrecht. A Odebrecht teria então pago 4,5 milhões de reais entre 2006 e 2007 e também 23,3 milhões de reais entre 2009 e 2010 ao Serra, tendo como contrapartida a liberação de créditos que ele tinha, que a empreiteira tinha junto à Dersa, né, operada pelo Paulo Preto, capitaneada pelo Paulo Preto, que é aquele, né, operador que depois que foi pego, o Serra disse que nem conhecia ele, né? E ele disse, olha, não se abandona um líder ferido na estrada. Deixou essa frase lapidar aí e que depois foi alvo de várias outras investigações da Lava Jato de Curitiba, em São Paulo, né? Inclusive com denúncias ali que poderiam envolver até gente mais graúda do judiciário. Aí teve atuação para liberar ele, para libertar. Paulo Preto, tucanada aí, realmente é complicado, houve uma revoada aí, o pessoal não sabe agora o que fazer. O fato é o seguinte, nós tivemos então essa operação mais cedo, a denúncia envolveu também o lobista José Amaro Pinto Ramos, como eu disse, e essas operações na Suíça. Eu vou trazer amanhã no Gabinete de Crise, em função disso, uma informação muito interessante que vai mostrar como é que se dão essas relações, como é que essas relações estão tão intricadas, como que essas relações de partido, empresário, banda podre daqui, banda podre dali, como que não tem diferença. Aliás, os operadores, muitas vezes são os mesmos operadores. E tem um operador em especial que eu quero dedicar o programa amanhã, uma parte do programa, pelo menos um operador especial, né, que está aí fazendo delação premiada de novo, está tentando negociar uma delação premiada com objetivos obviamente políticos. Eu vou trazer então algumas informações interessantes, vamos nos debruçar sobre esse personagem e sobre fatos que já foram levantados em investigações sobre esses personagens e a conexão com isso, com o que está acontecendo agora, com o que aconteceu hoje, com o que aconteceu no início do mês envolvendo também os tucanos. É isso, Cláudio? É isso. Bom, a Polícia Federal deu uma coletiva e fez ali algumas observações, né? Outra empresa que foi alvo também é a Mad Johnson, de nutrição infantil, também não foram dados detalhes. O fato é que na coletiva nós tivemos então, o delegado até disse, o Milton Fornazari Júnior disse que agora eles estão dedicados em descobrir se o Serra deu alguma contrapartida, né, por ter recebido esses 5 milhões. Então é preciso ver
se teve alguma licença liberada pelo seu governo na ocasião, se teve alguma atuação dele no Senado, né? Se foi uma coisa prévia, tipo, ó, estou bancando você aqui na campanha para você me ajudar lá na frente no Senado, alguma questão, algum tema de interesse da Qualicorp que pode ter sido aí votado no Senado. Então, vamos acompanhar e ver o que a PF descobre em relação a isso, tá? Bom, o Dória, ele disse o seguinte, olha, tanto ele, tanto o Serra como o Geraldo Alckmin têm a sua solidariedade em relação justamente a essas investigações. Isso porque também teve tucano na semana passada indiciado, o Alckmin, né, que foi indiciado pelos crimes de Caixa 2 também eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, isso também no âmbito aí do pagamento de propina do Odebrecht para favorecer, para ser beneficiada em contratos do Rodoanel e da linha 4 do metrô de São Paulo, tá? Então, também demos isso. Amanhã vamos fazer um compilado desses tucanos, né? Porque realmente é chegado o momento, né, quando você tem aí, e eu acho até interessante, né, isso vindo de São Paulo, tanto Lava Jato de São Paulo, MP de São Paulo, o pessoal atuando aí contra os tucanos, realmente é surpreendente e até promissor. Mas não podem esquecer os petistas. Como eu disse, o Seripieri, por exemplo, está delatado pelo Palocci e nós não vimos ainda avanços nessas investigações. Bom, nós tivemos há pouco a entrega pelo governo, pelo Paulo Guedes. Paulo Guedes entregou lá no Congresso Nacional, entregou nas mãos do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Maia a sua proposta, ou pelo menos a primeira proposta, a primeira parte, né, da sua proposta, do seu projeto de reforma tributária. Eu comentei ontem aqui que havia um acerto, havia um acordo, realmente há esse acordo, e essa proposta, ela está ali bem delimitada, né? Ela está delimitada. Ela se concentra, essa primeira parte, na fusão, né, do PIS e do COFINS. Nós publicamos todos os detalhes disso no site. Essas matérias estão disponíveis lá para consulta, justamente com a criação de um imposto único, né, que reúna o PIS e o COFINS. Agora, temas mais complexos, como inclusão de tributos estaduais neste possível imposto único, mudanças no imposto de renda, alteração da carga tributária, vão ficar para uma segunda etapa, segunda fase. Davi Alcolumbre disse que a proposta será otimizada, melhorada, vamos ver o que acontece. O ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que é o autor de uma das PECs, né, da reforma tributária que tramita no parlamento, tem essa bandeira há muito tempo, ele criticou o projeto, disse que está claro que que o Guedes não quer resolver a economia, ele quer resolver um problema de arrecadação, justamente com a criação dessa CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que unificaria o PIS e o COFINS. Ele diz o seguinte, ele só quer mexer com esses dois, só quer regulamentar, portanto, 29% da base de consumo, segundo Rauli. E qualquer tributarista escreve uma reforma tributária, mas não se pode olhar apenas para um pedaço do sistema. É como chegar a um hospital todo doente e o médico querer consertar somente um pedaço. Infelizmente o governo não tem a expertise e a visão holística do assunto. Eu quero ser consultor de graça deles, só quero ajudar a fazer o melhor sistema do Brasil. Bom, eu já vi uma apresentação do Rauli. Uma das questões que fica sempre pendente é o seguinte: você vai fazer substituição de tributo, junção daqui, junção dali. O importante é saber o seguinte: como é que fica a carga tributária, né? Que é isso que interessa ao consumidor final, ao pagador de imposto, né? É isso que interessa. Você vai ficar a mesma, tudo bem, muda a qualidade do tipo de imposto, mas a carga tributária ainda é muito pesada, né? E eu acho que agora que o governo, né, em função até dessa pandemia, né, querendo criar imposto, retomar com CPMF, etc., né, com déficit gigantesco, aí 10, 12% do PIB pode acontecer nesse ano em função da paralisação econômica por causa da pandemia, a gente não espera nenhuma novidade muito, né, vamos dizer assim, alvissareira por parte dessa turma aí dentro desse cenário. Tá? Então, vamos acompanhar. Tivemos aí também uma coletiva, né, dos secretários falando sobre isso e a gente então
tem tudo escrito no nosso site, caso vocês queiram mais detalhes. Bom, Câmara e Governo, como eu previ ontem, fecharam o acordo para votar a PEC do Fundeb, nós estamos acompanhando. E em relação à Covid, o Brasil registrou hoje 1.367 mortes em 24 horas. É um número alto, lembrando que terça-feira acumula as subnotificações do fim de semana, então vamos ver amanhã como realmente está essa perspectiva aí, essa estatística. De ontem para hoje foram 41.008 diagnósticos positivos, elevando para 2.159.654 o total de casos confirmados da doença. Tá? Ontem, só para quem não acompanhou, foram 632 óbitos em função justamente, né, dessa subnotificação que acontece. E, segundo o Pazuello, né, o nosso ministro interino, ele disse o seguinte, ele foi questionado pelo Bibo Nunes, quando a pandemia vai acabar, e disse que daqui a 2 meses e pouco, a gente vai ter noção bem clara do ponto de corte. No Norte e no Nordeste estamos na descendência clara. Rio de Janeiro e São Paulo estão no mesmo modelo. No Centro-Sul estamos no platô subindo. Vai precisar de mais uns 2 meses para a gente ter um ponto de corte. Foi questionado também sobre a questão da cloroquina e tal, etc. Bom, e eu encerro com uma notícia também aí que nos chama atenção, né? A gente tinha a informação, já estava circulando, a gente confirmou, a Casa Civil, comandada pelo Braga Neto, autorizou a nomeação da filha do Braga Neto para a ANS. Ela vai assumir um cargo na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela é formada em Relações Públicas e a função dela vai ser gerente de análise setorial e contratualização com prestadores, salário de R$13 mil. Já está autorizada, falta só a diretoria da ANS publicar a nomeação. Olha, realmente é lamentável, Braga Neto. Você deveria dar o exemplo e não nomear, ou pelo menos aprovar a nomeação, que está claro que isso aí, o currículo dessa menina não foi entregue pela cegonha na ANS, tá certo? Não teve concorrência, não teve nada disso. E você é ministro da Casa Civil. Não é possível que a sua filha, né, seja indicada para um cargo no próprio governo do qual você é ministro. Especialmente numa área que não tem a ver com a formação dela, com a experiência, se é que tem experiência. Enfim, estou achando que o Braga Neto quer ser general do Centrão. Tá? Realmente lamentável, muita gente aí que tinha aí grande, né, expectativa em relação ao trabalho do Braga Neto, está aí realmente desapontando essas pessoas com esse tipo de comportamento, porque não dá, tá? Não dá. É isso, meus amigos. A gente volta então amanhã no Gabinete de Crise. Muito obrigado sempre pela audiência. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Se liga no antagonista. Tchau.